Essa semana eu estava conversando com um amigo e a gente estava falando sobre um outro amigo dele que conversou com ele, trocou uma ideia e que o cara tá passando por um momento de depressão, um momento ruim na vida dele e que ele não consegue se sentir feliz, ele não consegue sentir a alegria de viver, tá? E eu quero falar sobre isso hoje, sobre o que eu vejo que na minha vida me faz ser feliz. E o que na minha vida eu vejo que me faz ser alegre, contente e que me faz acordar todos os dias e lutar e batalhar por aquilo que eu quero, certo? E o que eu percebo em algumas pessoas, e algumas pessoas já realmente já conversei sobre isso com outras pessoas que estavam passando por momentos assim, e eu sei que depressão é um assunto muito sensível. Eu acredito que eu nunca tive depressão. Quando meu pai morreu, eu tive uma tristeza muito profunda, mas eu não sei dizer para você: "Ah, Gabriel, Gabriel, tive depressão". Não sei. Eu acho que eu tive uma tristeza muito profunda. Uma tristeza muito profunda que me fazia acordar pela manhã e não querer acordar. E porque se a minha vida acordado ou não fazia diferença. Mas porque pelo que eu me recordo da das cenas e do momento que eu passei em relação a isso, eh não foi uma coisa assim, que eu posso olhar e dizer: "Cara, foi depressão, eu me senti depressivo". Não, eu sabia que eu sentia uma tristeza muito profunda, só que de repente num dia eu acordei e parecia que o mundo não tinha cor. Era como se o sentido de viver tivesse saído. Só que talvez decorrente de uma tristeza muito profunda que eu sentia, por um momento que eu passei de não ver sentido em relação à morte. Em conquistar, em correr atrás do que a gente quer, em batalhar pela vida e tal, e de repente, bum, você morreu, sabe? E talvez eu tenha olhado para isso com um óculos de que, pô, a vida realmente não faz sentido, porque se eu vou viver a vida batalhando, correndo, me ferrando pra caramba pra depois morrer e não levar nada comigo, não tem sentido. E talvez era esse o sentimento que eu estava sentindo e não conseguia traduzir isso, né? Mas já estava fazendo terapia, e E tivemos ali na terapia uma conversa muito agradável, né? Muito agradável com o meu psicólogo. E eu quero falar um pouco sobre isso. Tá? E por que que eu gravo isso? Por que que eu falo sobre esses assuntos de vida aqui nesse canal? Porque eu gostaria de ter ouvido isso há 10 anos atrás, há 12 anos atrás. Minha vida talvez teria sido um pouco, vamos dizer assim, com com mais emoção ou talvez com menos emoção, não sei dizer, mas eu gostaria de ter ouvido para conseguir abrir a minha mente para os caminhos que eu busquei, ou que eu estava buscando. Então, se inscreva no canal, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso aqui, porque o assunto de hoje é sobre como ser feliz. E o que eu vejo nas pessoas é o seguinte, o que eu vejo em muita gente, e talvez em algum momento eu vi em mim, ao ponto de eu ter que ir realmente agir e batalhar por isso. É que, às vezes, a gente está tentando construir uma vida que não tem utilidade para nada e para ninguém. E a gente precisa guardar esse conceito, que é o conceito da utilidade. Todo ser humano é útil, ou precisa ser útil. Todo ser humano é útil e precisa ser útil. Todo mundo, todo ser humano que se sente inútil ou não busca nada, não faz nada para ser útil para si mesmo e para as pessoas ao redor, esse problema foi colocado dentro dele. Geralmente por um pai ou por uma mãe. Ou pela falta do pai ou pela falta da mãe. Só que eu gosto de trazer esse conceito que na maioria das vezes ele está atrelado com o pai. Por quê? Porque o pai é o cara que vai dar direção, plataforma para o filho construir a sua vida. E quando eu não tenho direção e plataforma, base, fundamento de direção, GPS para construir a minha vida, eu me enfio em qualquer buraco de caminho. Então, eu vejo muitas pessoas que não buscam ser úteis para nada.
e para ninguém. Que não sentem prazer em serem úteis. Não são úteis, não possuem sonhos, não possuem algo pela qual eles lutam, não existe um o quê e nem um quem. Como que eu vou ter uma vida feliz se eu não tenho nenhuma desses itens aqui que são essenciais para viver uma vida? Aí você vai dizer para mim, mas Gabriel, as pessoas vivem pensando, ou focando, ou acreditando naquilo que elas precisam conquistar, nas coisas que elas... E eu não tenho, eu não quero conquistar nada. Parabéns, você nunca vai ser feliz. Você vai sempre, talvez, viver triste. Por quê? Porque não existe uma E ambição é diferente de ganância, tá? Ambição é uma coisa, ganância é outra. Agora, não existe uma ambição de você olhar e dizer assim, é por isso que eu luto. É por isso que eu... Não existe um grande sonho na sua vida. Quais são os sonhos da sua vida? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual era o teu sonho quando tu tinha 5 anos de idade? Qual era o maior sonho da sua vida quando você tinha 6, 7, 8 anos de idade? 9 anos de idade? Talvez hoje você possa não ter sonho nenhum. Mas qual era o seu sonho? Qual foi um dia o seu sonho que por algum acontecimento da sua vida, esse sonho foi destruído? Eu queria ser astronauta, eu queria ser isso, eu queria ser aquilo, eu queria ser isso outro. Eu queria ter o meu pai perto de mim. Eu queria ter a minha família comigo. Eu queria uma família. Qual era o teu sonho? Que por algum motivo esse balão foi estourado e aí você se reprimiu dentro de você mesmo ao ponto de olhar para a vida como uma inutilidade. Para sermos felizes, existem alguns pontos que a gente precisa, um deles é o contentamento, independente da circunstância. Porque felicidade não é um objeto que eu compro. Felicidade não é uma coisa que do nada vem. Não, ele é um estado de espírito. Eu sou feliz. E eu Gabriel, posso dizer com muita verdade, eu sou feliz. E eu gosto de ser alegre, eu gosto de ser a pessoa que tá ali para alegrar qualquer ambiente. Porque eu entendo que aonde eu entro, eu sou a resposta de um ambiente aonde tudo falta. Pode faltar tudo, mas vou estar rindo, vou estar sorrindo, vou estar jogando energia para cima, porque eu sou assim. Ok? Agora, teve um momento na minha vida que eu fui obrigado a escrever os meus sonhos porque eu não tinha clareza. E para mim existe um perigo muito grande numa pessoa que não tem sonho. Porque se uma pessoa não tem sonho, para ela a vida não tem sentido. Não existe motivo pela qual acordar pela manhã e viver. Você entende? E se não existe motivo pela qual eu acordo pela manhã de um sonho, seja uma conquista pessoal, seja um bem material, seja o que for, certamente essa vida ela é triste. E às vezes até inconscientemente ela vai tentar fazer coisas contra a própria vida. Agora, um homem que não é útil, não tem ambição, não tem um quem, um por quem lutar, ou um porquê lutar, é muito difícil, eu acredito que deva ser muito difícil. Então eu tive que em algum momento olhar, e aí você vai dizer assim, mas Gabriel, eu não sinto vontade disso, eu não quero as coisas, eu não quero ter as coisas, eu não quero que seja. Você precisa se forçar a querer, irmão. Essa decisão ela é sua. Porque em algum momento eu tive que olhar e com muita clareza na minha vida, eu tive que escrever tudo o que eu queria. A casa do jeito que eu queria, o carro do jeito que eu queria, não, do jeito que eu quero, o carro do jeito que eu quero, o meu trabalho do jeito que eu quero, a minha saúde do jeito que eu quero, os meus esportes que eu faço do jeito que eu quero.
a minha família do jeito que eu quero, a minha esposa do jeito que eu quero, os meus filhos do jeito que eu quero, os meus netos do jeito que eu quero, porque aí é por isso que eu luto a vida. É por isso que eu luto a vida. Só que essa decisão é sua. Decidir querer isso. Ou decidir não querer. Só que aí, dependendo da decisão que você tomar, o seu caminho pode ser mais difícil ou pode ser mais fácil. E a dificuldade você vai encontrar em qualquer caminho que você escolher. Qualquer caminho que você escolher. Agora você tem que escolher o seu caminho. Só que o ponto é, para uma pessoa que olha e diz assim, eu não sou feliz, o que é que você quer da vida? Ou melhor, o que é que você exige da vida? Que você, por um olhar de falta, olha como se a vida fosse injusta com você porque ela não te entrega o que você quer, então você não quer nada. Porque já que eu não consigo ter o que eu não quero nada. Já que eu não consigo ser quem eu gostaria de ser, porque na maioria das vezes eu acho que vai ser do dia pra noite, não é? Então eu não quero nada. É mais fácil não querer. E aí eu tô sempre pegando o caminho mais fácil, que às vezes se torna o caminho mais difícil. Porque o que mais assombra a vida de um homem e de uma mulher é a sua própria consciência, a sua própria mente. E aí de repente você vê o tempo passar, e aí você vai olhar para trás de forma depressiva e vai dizer, eu joguei o meu tempo fora por coisas que eu achava que eu acreditava ou não acreditava, o que quer que seja, e aí eu vou olhar para trás com culpa, vou me prender no passado, com medo de tomar as decisões para o futuro e vou viver esse limbo entre futuro e passado, e nunca consigo viver o agora. Nunca. E eu nunca consigo ser feliz. Por quê? Porque os meus olhos estão sempre com as lentes e com o óculos de demonizar tudo. E talvez seja a hora de você parar de demonizar as coisas. Você precisa se limpar dentro de você e parar de olhar tudo com os óculos da demonização. Tudo que eu vejo eu demonizo. Tudo que eu vejo eu ridicularizo. Tudo para onde eu olho eu entristeço. Eu olho com as lentes de demonização. Eu estou repelindo isso tudo de mim. Dinheiro não presta, conquista não presta, porque do que adianta correr atrás disso tudo e não dar atenção para mim quando eu era pequeno e eu queria a atenção do meu pai ou da minha mãe estava sempre correndo atrás de dinheiro e não sei o que, e eu lá, me ferrando. É um padrão, você entende? É um padrão. Porque daí talvez você cresceu vendo o seu pai, sua mãe correndo atrás de dinheiro a vida inteira e não te dando atenção. E aí você olha e você diz assim, ó, porra, se é pra eu correr atrás das coisas, para conquistar as coisas, para deixar os meus filhos, a minha família de lado, e para tá nem aí para os meus filhos, para minha família, para aquilo que eu tô realmente, o que realmente importa, eu prefiro não ter. E aí você cresce com isso inconsciente na sua cabeça e você vai viver uma vida em que você não tem tesão de viver. Você não tem desejo em conquistar, você não tem desejo de ter uma família, você não tem desejo de assumir responsabilidade e compromisso. É louco, né? Mas é fato. Porque existe uma hora que eu vejo, e eu vejo que todo mundo que tem problema em ser feliz tem problema com o pai ou com a mãe, com a família. E não conseguir enxergar o lado bom ou ver as coisas com o olhar e com a perspectiva de que as coisas todas também possuem um lado bom. Aí você vai olhar e você vai dizer, Gabriel, é difícil de enxergar a vida desse jeito. É. Só que eu sou o cara que vou estar sempre olhando as coisas com o lado positivo. Às vezes estou olhando com o lado negativo, é óbvio, eu sou ser humano. Às vezes eu olho e digo, puta merda, não sei como resolver isso aqui. E aí começa a vir os problemas, medo, culpa. Só que tem uma hora que eu tenho que cair na real e tenho que ver, pô, não, peraí. Não é tão ruim assim. Qual é a utilidade disso aqui? Sacou? Então, você precisa fazer a seguinte pergunta para si mesmo. Por que eu não consigo ser feliz? E o que significa felicidade para
para mim. Aonde eu atrelei que felicidade, ou ser feliz, ou estar alegre, onde eu aprendi a não conseguir ser alegre, ser feliz. Porque eu tenho quase certeza, não vou dar certeza porque cada um é cada um, cada cabeça é um mundo diferente. Mas eu tenho quase certeza que às vezes é a ausência de um pai, a ausência de uma mãe. Gabriel, eu não quero conquistar nada, eu quero viver o mundo, é isso aí, acabou, e se eu morrer, tanto faz. Certamente, alguma coisa na infância aconteceu, alguma coisa aconteceu quando tudo aconteceu. E deixa eu te falar uma coisa, uma boa notícia. Tudo muda quando alguma coisa muda. E talvez você precise buscar só essa alguma coisa que você precisa para que tudo mude. Tudo muda quando alguma coisa muda. Gabriel, é difícil. Eu sei. Gabriel, eu não consigo. Eu sei. Só que eu tô aqui para te lembrar que você consegue.